Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje é sábado, 6 de dezembro de 2025, apenas faltando 26 dias para terminarmos nosso ano. E hoje estamos completando 339 dias pregando, no total de 340 mensagens. Isso quer dizer que em fevereiro, nós pregamos 2 mensagens, então são mais uma. Se são 339 dias, então são 340 mensagens. Bastante vídeos que enviamos para esse canal esse ano. E ano que vem estaremos aí falando sobre o livro de Jó. Será muito interessante e você é meu convidado. Para isso você assine o canal, inscreva no canal. Sinalize o sininho para receber as notificações. E sempre deixe seu like, também é muito importante o seu like para poder a plataforma entender que o conteúdo é bom e começar a liberar para muitas pessoas, e aí você vai me ajudar e por todo mundo pregar o Evangelho intermédio do canal do Ministério OPA. Se caso você quer informação sobre o Ministério OPA, é só sinalizar aqui e fazer o seu comentário e eu posso fazer um vídeo, mas aí depende de quantas pessoas, se caso você queira, Vamos lá. O tema de hoje, ajudem sem magoar. O texto para a nossa leitura está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6 até o verso 15. A síntese da nossa história, uma história muito interessante, A gente está aqui envolvido nesse trabalho aqui e muitas mensagens, muitos temas de mensagem parece para a gente poder pregar, mas o tempo é muito pouco ainda para isso, A gente vai chegar lá, tá bom? Vamos lá. O tema ajude-nos sem magoar vamos lá para o nosso texto, a nossa história. Todo verão, as tartarugas marinhas fêmeas saem do mar e se arrastam em direção à praia, onde colocam seus ovos. Os filhotes, que por fim saem dos ovos, seguem a luz da lua, enquanto se apressam para chegar ao mar. Para os turistas é tentador levar essas criaturinhas até a margem, mas as mãos bem intencionadas apenas garantem que as tartaruguinhas não sobreviverão. A árdua jornada até o oceano é essencial para desenvolverem os músculos inexperientes a fim de que possam nadar nas correntes marinhas. Encurte esse processo e os bebês tartaruga morrerão. Lembre-se das tartaruguinhas. Ao estender as mãos para ajudar alguém, devemos fazer o melhor para protegê-lo de ameaças externas, assim como algumas cidades apagam a luz dos postes para que os filhotes não confundam a luz da lua e se percam. Porém, não devemos fazer pelos outros o que podem e devem fazer por conta própria. Paulo ouviu falar de alguns dos cristãos tessalonicenses que viviam como preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Para ele, a caridade, nesse caso, apenas o estimularia a sugar a bondade dos outros. Então, ao invés de suprir suas necessidades, Paulo disse aos dirigentes tessalonicenses para que praticassem o amor firme. Se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Pois quem não quer trabalhar, que não coma. Os cristãos misericordiosos são sempre propensos a resolver os problemas que as pessoas que sofrem deveriam resolver por si mesmas. Mas ao invés de preencher um cheque e seguir adiante, somos mais úteis se olharmos para além das necessidades imediatas e ajudarmos a desenvolver músculos para longas distâncias. Pode ser difícil vê-las lutar, mas o único caminho para a sobrevivência. Bom,
Aqui está um assunto muito interessante na questão que às vezes muitas pessoas, particularmente algumas pessoas, não entendem muito a minha forma de trabalhar. E exatamente entendendo isso aqui, é que eu trabalho, né? A gente não está aqui para ajudar, para poder dar o peixe para que possam comer à vontade. Como diz o ditado, é ensinar as pessoas a pescarem, ensinarem ela. Às vezes nós achamos que as pessoas estão preparadas para uma grande obra, mas ao nós depositarmos um cargo sobre pessoas, nós estaremos impondo ela, né, a trabalhar dentro de um processo que ainda elas não passaram. E aí vem aí o sobrecargo. Quantos homens hoje, quantas mulheres hoje, né, estão desviados, por sinal, por conta de líderes irresponsáveis que dão cargos para as pessoas sem que antes os preparem para isso, né? Eu, particularmente, antes de tudo, né, a gente tem a visão, né? Deus sempre nos dá a visão sobre alguém, mas aí que está o detalhe, é prepará-los. Aqui, esse exemplo é muito prático, né? Temos aí o exemplo da borboleta também, que está no casulo. Aí pessoas querem facilitar ali a saída dela, mas estamos ali praticamente levando ela para a morte, como também fazem alguns turistas, com a tentação de ajudar a tartaruga, e dá peninha, né? Dá pena, a gente sente pena ver um obreiro passando por um processo, ver um obreiro, às vezes ali, ele poderia ser um presbítero, ele podia ser até mesmo um ungido ao pastor, ou qualquer nível, né? Poderia estar pregando, mas a gente segura eles, porque é necessário, né? Dá pena, ele tem aquela sede de pregar, mas a gente segura para poder ele criar mais estrutura, né? Porque nosso propósito, nós aqui como pastores, é criar estrutura nas pessoas, não botar elas para pregar logo, não botar elas para poder fazer a obra imediatamente, ou botar cargo sobre elas imediatamente. Tem um exemplo muito prático, muitos anos atrás, isso no mundo do futebol esportivo, né? Tele Santana, ele treinava o São Paulo na época. E tinha um menininho baixinho, mas jogava muito. Todos que vão conhecer o Juninho, né? E eu, particularmente, eu ficava até, alguns jornalistas ficavam assim, por que e não coloca o Juninho para ser titular? O menino, quando entra, ele arrasa, o menino dibra, o menino leve. E eu ficava naquilo, esse Tele Santana é maluco, né? Não bota o menino para jogar, rapaz. Mas Tele Santana era um grande técnico, um grande gestor de jogadores. Nós, pastores, temos que ser gestores de dons espirituais na vida das pessoas. Tem que saber lidar com isso. Então, a gente, em vez de ajudar as pessoas a crescerem, a gente vai afundá-los a mais e mais ainda. É perigoso isso, né? Já aconteceu comigo, de uma precipitação, porque alguém me perturbou minha cabeça na igreja onde eu dirigia uns tempos atrás. Já ficou, fulano tem que ser presbítero, consagrei ele a presbítero. Foi consagrar presbítero e ele se desviar, e ele sair daí. Então, existem questões, amados, disso, né? E eu aprendi essas lições, e agora eu não entro mais nessa né? A pessoa boazinha, a pessoa trabalhadora, mas cautela, né? Aqui, quantas tartarugas morrem hoje porque pessoas, entre aspas, bem intencionadas, querem ajudá-las. Quantos homens que poderiam ser grandes homens hoje e até se tornaram depois, mas foram parados no meio do caminho, tiveram que recomeçar o processo novamente, poderia não precisar disso, né? Poderia estar hoje lá pregando, mas por quê? Porque líderes precipitados, vamos colocar logo. Não é assim que funciona. Tem que ser devagar, com muita calma. Processo. Eu, para poder ser ordenado ao pastorado, eu dirigi a igreja durante 12 anos. 12 anos exercendo a função de pastor, e só fui receber, né, a unção de pastor depois de 12 anos. 12 anos, né? E eu louvo a Deus por isso.
né? O meu diaconato, ele foi ungido, ele foi dado e mediante a um processo que estava há 8 meses trabalhando num determinado lugar ali em Minas Gerais, e eu fui ordenado pastor, porque o pastor diaconato, justamente por causa disso. Eu poderia ser logo, se fosse outros aqui, já ordenava pastor, porque está trabalhando, não. Tudo tem um processo. É um processo. Porque quando você coloca um cargo sobre pessoas, você pode estar colocando dentro dele também o ego, a soberba, a prepotência. E quantos pastores estão colaborando com muitos prepotentes, com muitos soberbos hoje, que estão aí dirigindo, estão dizendo que são pastores, que são presbíteros, que são diáconos, né? São cargos muito sérios, principalmente o diaconato, né? Um cargo muito sério. Então, gente, aprendemos com a lição de hoje. Ajude sem magoar, ajude sem se precipitar ou levá-los à precipitação. Nós aqui, líderes, como você que eu estou falando, temos que ajudar as pessoas a crescerem e não desmoronar elas, e não derrubarem elas, né? Vamos tomar cuidado com isso, tá ok? Vamos lá para o nosso Dinamine? Leia o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30, para aprender sobre o esforço responsável que Deus exige de seus filhos, né? Vamos lá. Está falando sobre os talentos, se não falo memória, né? Então vamos aprender com esse. Vamos aprender a saber lidar com situações, saber, né? Porque quando se fala na parada dos talentos, a gente vai entender ali que um foi dado a 5, um foi dado 2, foi dado 1. E aquele 1, os 5 souberam, porque houve administração ali. Né? Eu creio que seja. Se não for, meu irmão, me perdoa aí que eu não verifiquei aqui, tá bom? Vamos lá. Pera aí, rapidinho, irmãos. Estou com a Bíblia aqui, pertinho de mim. Deixa eu só verificar aqui rapidinho, irmãos. Me perdoe aqui a minha... tudo ao vivo, eu não corto não, amados. Não corto porque a gente tem que aprender a viver ao vivo. Então, 25, verso 14, né? Vamos ver aqui se é isso mesmo. Positivo. Eu estou bem de Bíblia, rapaz. Estou bem de Bíblia. É isso mesmo, fala sobre as palavras do talento. Vamos lá. Mas é bom, eu fiquei aqui na dúvida. Vamos lá, considere de que maneira as provações o fortalecem. De muitas maneiras. Gente, não tem ideia, né? Então, as provações, na verdade, você não ficar ali pegando prova de ninguém, pegando luta de ninguém. Às vezes eu sou assim, eu fico aqui orando, fico ali só na observação, né? Para poder ficar, mas deixa ele sozinho, deixa ela sozinha, né? Nas suas lutas, nas suas adversidades, para poder aprender sozinho, né? Aí quando pede ajuda, eu vou lá, faz assim, assim, assado. É assim que a gente faz. Você tem tido a oportunidade de lidar com os seus problemas e desenvolver a perseverança no dia a dia? Você tem aprendido isso? É muito importante que você aprenda a desenvolver, né, os seus problemas. E quando você tiver a oportunidade, você possa desenvolver isso, porque é muito importante. Tá bom, meu amado? Que Deus nos abençoe, que tenha um sábado abençoado, né? E amanhã, domingo, estaremos, né, novamente aqui, pregando a palavra de Deus. Fique atento aí, né? Inscreva no canal, dê o seu like e vamos prosseguir nos ajudando aí a cada dia mais levar esse canal avante e para chegar em países, em lugares onde o Evangelho ainda não chegou ainda, ok? Deus te abençoe, até amanhã. E que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhe para onde quer que formos. Deus nos abençoe.